Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos, estamos aqui para fazer mais uma apresentação. E desta vez nós vamos falar sobre a grande declaração, uma grande declaração que foi repetida por vários padres da Santa Igreja, que é: fora da Igreja não há salvação. Ou seja, esta é uma grande declaração que foi estruturada de uma maneira positiva e verídica, baseando-se nas Sagradas Escrituras e na tradição. É uma verdade e, sobretudo, é uma verdade na qual devemos primar e, sobretudo, analisar de uma maneira correta. Ou seja, muitos fazem mal interpretação desta frase, mas fazendo uma clara interpretação desta frase que nós encontramos nos termos do número 846, 847 e 848 do nosso Catecismo da Igreja Católica. Este aqui não passarei a ler, podem consultar aí em casa. Veremos a grande declaração de que fora da Igreja não há salvação. Como entender esta declaração? Bem, devo dizer que a salvação que é somente pela Igreja Católica não incorpora de maneira nenhuma os ignorantes. Isto é, todos que ignoram a Igreja de Jesus sem pleno conhecimento e culpa. Digo aqueles que ignoram, que não conhecem que a Igreja de Jesus que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, que Jesus foi quem a fundou sobre Pedro, e que não conhecem o Evangelho de Cristo, sobretudo não conhecem a verdade que a Igreja difunde, isso por meio, se calhar, de pessoas que não cheguem até lá para lhes anunciar, ou se calhar porque não há pessoas que possam chegar até lá para lhes anunciar. Então, esses ignorantes podem sim herdar a vida eterna. Bem, e lembrando que o protestantismo é uma denominação, conjunto de denominação falsa, ou seja, tem como último escopo a destruição das almas e levá-las todas para o inferno. Mas para dizer que essa declaração favorece os protestantes ignorantes, porque bem sabemos que há protestantes ignorantes, aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem que a Igreja Católica é a verdade, é a Igreja instituída por Jesus, e a Igreja Católica é aquela que foi convidada a anunciar todo mundo. Bem, estes protestantes podem se salvar por causa da fé deles e o desejo em procurar o único Deus verdadeiro e amá-lo de coração sincero, pode levá-los à salvação. E promovendo também o amor ao próximo, esses protestantes podem salvar-se. Bem, a mesma declaração alerta os protestantes que de qualquer jeito conhecem a Igreja Católica, ou seja, sabem que a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo, mas mesmo assim se negam a entrar nela. Sabem que a Igreja Católica é a verdade e mesmo assim recusam entrar nela e passam a vida a difamá-la, a caluniá-la e, sobretudo, para destruir esta igreja. Bem, estes protestantes não herdarão a vida eterna. A mesma grande declaração visa os católicos protestantes, porque nós com certeza sabemos que tem católicos protestantes. São aqueles católicos que estão dentro da igreja, mas com crenças totalmente diferentes, crenças protestantes. Esses católicos não podem salvar-se. Os católicos, porque de qualquer jeito esses católicos procuram, colaboram com esses protestantes conscientes em destruir a Santa Igreja, caluniá-la e difamá-la. Esses católicos, sobretudo, não podem herdar a vida eterna.
Também visa, sobretudo, aqueles católicos que já estavam, ou seja, estão dentro da Igreja Católica ou estavam dentro da Igreja Católica e mesmo assim pretendem sair, ou seja, aqueles que já saíram e conheceram uma vez a verdade, ficaram a saber que a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus, aquela que Nosso Senhor mandou que anunciasse o Evangelho a toda criatura, aquela que tem todos os meios de salvação, é a verdade, e esses católicos saem, mesmo assim, largam a Santa Igreja, esses não podem herdar a vida eterna. Só podem salvar-se, ou seja, no âmbito desta frase fora da igreja não há salvação, só podem salvar-se os ignorantes que já falei no primeiro passo, que sob o influxo da graça e da ordem moral seguem fielmente com caridade, promovem o amor ao próximo. Estes sim podem salvar-se. Esta grande declaração afeta a ausência dos sacramentos vivos da Santa Igreja, que são sinais visíveis da presença de Cristo na sua Igreja. Sendo assim, cada um com a ausência deste sacramento coloca em perigo a sua salvação. Por isto, a Igreja tem o dever de evangelizar todo mundo sem exceção de ninguém, inclusive os próprios protestantes, nós devemos evangelizá-los. Isso Nosso Senhor dá o mandato missionário de evangelizar em Mateus 28, 19, 20. E para dizer acerca dos sacramentos que sem eles não podem herdar, não pode se herdar a vida eterna, destaco simplesmente dois. O sacramento da Eucaristia, que encontramos num dos seus capítulos, João 6, 50 a 58, onde Nosso Senhor Jesus Cristo diz que a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, só pode salvar aquele que comer a minha carne, que beber o meu sangue. E também vimos o sacramento da reconciliação, que encontramos em João 20, 21, 20, até 23, onde Nosso Senhor Jesus Cristo dá todas as espécies de poder aos apóstolos para que perdoassem todos os pecados. E também vimos a autoridade que Nosso Senhor Jesus Cristo dá aos apóstolos em Mateus 18, 18. Bem, nós como católicos sabemos muito bem que os pecados graves são simplesmente perdoados, os graves, os veniais, são simplesmente perdoados, são perdoados pelo sacramento da reconciliação, ou seja, o sacramento da confissão, que é Jesus na pessoa do Padre quem perdoa. Bem, os veniais são perdoados, isso Deus pode perdoar livremente, o cristão pode alcançar este perdão livremente pedindo perdão. Mas os mortais, simplesmente com Jesus na pessoa do Padre. Bem, acabo de fazer uma argumentação, sobretudo baseando numa interpretação clara sobre a frase fora da igreja não há salvação, que muitos deturpam. E para dizer que a Igreja Católica tem o dever de evangelizar todo mundo, inclusive os protestantes, deixo aqui uma citação que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, que é Mateus 28, 19 a 20. Aqui nos diz: ide, pois, fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, e sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Bem, este mandato a igreja faz, a igreja evangeliza, e não podemos nos restringir, mas sobretudo devemos anunciar, inclusive, nossos amigos protestantes.